cantando, e o que nós cantamos aqui? A minha pergunta é a seguinte: será que nós guardamos isso para nós? Só? Ou será que nós queremos que os outros, à nossa volta, saibam desse amor tão maravilhoso que Deus tem? De que as suas promessas são fiéis? De que quando Ele diz que Ele levou todas as dores e enfermidades, isso é verdade, isso é assim, não é diferente. Temos ouvido diversas mensagens, na última mensagem, no domingo passado, falamos sobre o amar a Deus de todo o nosso coração, em primeiro lugar, amar ao próximo como a nós mesmos, e também a grande missão. E a minha mensagem, digo, ela vem ao encontro dessa primeira, de um papel como igreja. Esse é o título da mensagem, igreja. Não sabia da mensagem do pastor Francisco anterior, mas eu acho que vem acrescentar, pelo menos no meu entendimento, no que eu tenho estudado e preparado. E ontem nós vivemos um momento de igreja diferente. Fizemos um mutirão e durante o dia inteiro passaram, aqui tivemos, se contar de manhã à tarde, os que participaram, mais de 30 pessoas, né? Mulheres, homens, jovens, adolescentes, foi bem interessante. Uma hora dessa a gente mostra umas fotos aí, apresenta elas, foi bem interessante, bem criativo. Não alcançamos tudo aquilo que nós queríamos, né? Por causa do tempo, mas alcançamos muitas coisas e somos gratos a Deus por isso. E foi um momento assim bem interessante, sempre é um momento quando a igreja se encontra e de repente, né, a gente descobre habilidades diferentes de um para com o outro e o interesse de um para com o outro de ajudar aqui, ajudar ali e compartilhar. E mesmo não tendo toda aquela habilidade, mas estar junto. O estar junto, né? E esse compartilhar que é tão tremendo. Eu quero falar sobre igreja um pouquinho, o que ela é, e para que desperte em nós o nosso papel como igreja. Eu não sei, eu creio que os 2000 anos, o papel, desde que Jesus assim instituiu, ele falou para Pedro, né, sobre essa rocha que é Jesus Cristo. Eu estabelecerei a minha igreja. Desde aquele tempo, né, a relevância da igreja. Nesse tempo que nós passamos atuais, quão relevante é a igreja? E é isso que eu quero despertar em nós ainda mais, para que nós sejamos mais igreja ainda. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E nós encontramos muitos mandamentos no Novo Testamento que nos ensinam o tal do uns aos outros. Uns pelos outros. Não sei se você já observou isso. Mas ele fala de amem uns aos outros, perdoem uns aos outros, orem uns pelos outros, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros, levem as cargas uns dos outros, e tantos outros aspectos nós vamos encontrar no Novo Testamento. E eu pergunto então, como nós podemos ensinar outros a obedecer tudo o que eu os ensinei, segundo as palavras de Jesus, né? Observe a tudo o que eu os ensinei. Ensine os outros, se elas não têm a quem amar, perdoar, ensinar ou por quem orar. Como que nós vamos ensinar o outro, se ele não tem comunhão? É impossível viver uns pelos outros sozinho. É impossível seguir Jesus, os seus exemplos, sem o outro. Não tem como seguir Jesus se negligenciarmos a igreja de Jesus, que é a noiva do Senhor Jesus, pela qual Ele morreu, pela qual Ele se entregou, ressuscitou, e a qual Ele confiou a missão de fazê-lo conhecido. É por ela que Ele voltará. Já pensou nisso?
A importância, o valor e o poder foi dada à igreja. Quando Pedro teve aquela revelação pelo Espírito Santo de quem Jesus é, que o Jesus é o Filho de Deus, Jesus respondeu a ele e todos os outros que ali estavam ouviram. Abra comigo lá Mateus capítulo 16, versículos 15 a 19. Vamos ver o episódio, aquele momento. Mateus no capítulo 16, do 15 ao 19. Quando Jesus estava com os discípulos, eles perguntaram, né? Jesus perguntou, quem eles dizem que eu sou? E aí vieram as respostas, e Jesus pergunta agora aos discípulos e diz assim, versículo 15, ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei, sobre essa revelação, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Esse é o poder que Jesus delegou à igreja. Quando o pastor Francisco orou aqui por curas e milagres hoje, quando nós cantamos o Deus de milagres que Ele é, de promessas, nós declaramos isso com fé, cremos que assim é. Se sim, então o milagre, a cura aconteceu. Porque esse poder está na igreja. Aquilo que nós ligamos aqui está ligado nos céus. Uau! Eu acho isso poderoso demais, para que a gente negligencie isso ou simplesmente fique quieto a respeito disso, ou não compartilhe disso. A igreja, ela é a estratégia de Deus para alcançar o mundo. Ele diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas como que o mundo vai saber disso se nós não anunciarmos essa verdade? Se nós não vivermos essa verdade como igreja. Por isso nós precisamos viver isso, ensinar, a obedecer, ter relação com o envolvimento direto com o outro, para que supere o pecado ao qual ele está acostumado. Pessoas que vêm, né, não precisa ser não recém-convertido, mas pessoas que já são convertidas há tempo, mas ainda persistem em algum pecado. É ali que você entra, um ou pelo outro, de orar com ele, ajudar ele a não pecar mais. Ajudar a ele a sair daquela condição, daquela situação. Esse é o papel de nós como igreja, uns pelos outros. Por isso a comunhão é importante. Tem alguém precisando de você? Você já pensou nisso uma vez? Já pensou que tem alguém que está ardendo para que você chegue perto dele e fale com você? Às vezes nós precisamos sair do nosso local e ir em direção. É um compromisso com Deus de cumprir com a grande comissão, da qual nós ouvimos semana passada, né? Quando nós lemos a respeito da igreja primitiva em Atos, por exemplo, nós lemos o seguinte, Atos capítulo 2, versículos 46, 47. Veja o que acontecia lá, na igreja primitiva, instituída, quando começou. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amados, é o nosso testemunho de vivência, de convivência, que vai realmente despertar o interesse do mundo daqueles que estão à nossa volta. Como que eles conseguem? Como que eles podem ser felizes nessa comunhão?
Como que eles têm essa liberdade de compartilhar tudo com todos? Ontem, quando nós almoçamos, que mesa farta, como foi gostoso sentarmos todos naquele salão, almoçarmos juntos, delícia. Mas mais delícia do que o próprio almoço, o alimento, é a comunhão que nós temos ali. Se bobeasse, né, não chamasse para trabalhar de novo, acho que o pessoal ficava até às 5 horas da tarde só lanchando. Porque o almoço já tinha café, já tinha um bolinho, já tinha isso. Quando menos despertar, né, a gente vai até 5 da tarde só ao redor da mesa e na comunhão. E isso é que lá em Atos descreve que isso mexeu com aquele povo. E eles, curiosos, vinham ao encontro da igreja e perguntavam: o que está acontecendo? E aí eles ouviam a mensagem da salvação. E o Espírito Santo acrescentava. É incrível, não é? O envolvimento de uns para com os outros, o amor que eles tinham uns pelos outros, era o suportar e ajudar uns aos outros que chamava a atenção daquele povo em volta. E o povo queria fazer parte, ele queria fazer parte. E é pelo poder do Espírito Santo. Nós não convencemos ninguém, mas quando nós vivemos com sinceridade aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, para vivermos como igreja, o Espírito Santo faz a obra. Não tem como. Não tem como uma igreja dessas, vivendo essa comunhão, passar despercebida no local onde ela está. Não tem. Deus se importa com a maneira como amamos o nosso próximo e do nosso envolvimento com a missão, a grande missão. Ele olha para a igreja e vê um grupo de pessoas redimidas, trabalhando e vivendo juntas. E elas são transformadas de glória em glória. O aperfeiçoamento apenas acontece quando há comunhão, meu amado. Nós precisamos nos desenvolver, mas como que eu vou aprender se eu não tenho comunhão? Como é gostoso ouvir o testemunho de alguém, não é? E você é enriquecido através disso. Você é transformado através disso. O teu testemunho de vida é muito importante. Porque vai tocar vidas. Porque é uma transformação. É uma restauração. É um renovo. Quando nós somos confrontados, quando somos expostos. Engraçado é que tem pessoas que querem atingir a maturidade ou perfeição sozinhas. Mas não tem. Quando nós somos confrontados um com o outro, nós não temos diferenças um com o outro. Mas apesar das diferenças, nós nos amamos. Posso não concordar com tudo que o outro pensa ou age, mas eu posso aprender com ele, e eu posso amá-lo e posso crescer com ele. Através do conselho dele ou do meu, nós podemos nos aperfeiçoar. Esse é o propósito com a igreja. A igreja não é perfeita. Se você veio aqui hoje à noite e está achando que aqui é a perfeição, você está muito enganado. Mas uma coisa eu posso dizer para você. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Através da nossa comunhão uns com os outros. E principalmente pela comunhão com Deus. Nós não somos perfeitos, mas estamos sendo aperfeiçoados. Isso é maravilhoso, porque Deus não desistiu de você, não desistiu de mim, não desistiu de nós. Apesar de, Ele continua a trabalhar na minha vida constantemente. E os confrontos, as nossas lutas, as nossas diferenças é que nos fazem crescer. Elas nos fazem crescer. Em 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 7, a palavra dura que ele traz, mas ele diz: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Nós cantamos isso hoje. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho,
nos purifica de todo o pecado. Porque é através da comunhão que nós nos abrimos, através da comunhão é que nós nos desnudamos, e aí nós somos transformados pela oração do outro, pelo amor do outro, pelo perdão do outro, e aí eu sou transformado. Se você não está conectado, se você não está ligado a outros cristãos, servindo, sendo servido, veja bem, não é só servir, mas sendo servido, incentivado, e incentivando e sendo incentivado, então você não está vivendo como Deus quer que você viva. E se isso se reproduz em uma igreja, ela não está cumprindo aquilo que Deus deseja. Nós precisamos nos abrir uns com os outros, porque eu preciso aprender. O motivo de Jesus instituir a igreja é para que ali encontramos pessoas que se importam conosco, que nos ajudam a não pecar, a não se desviar dos caminhos do Senhor. É na comunhão que estudamos a palavra de Deus, onde testemunhamos, e assim podemos aprender uns com os outros e crescer. É na comunhão que nós oramos uns pelos outros, encorajamos uns aos outros, falamos palavras de esperança e de fé uns aos outros. É na comunhão que nós celebramos a ceia do Senhor, lembramos o que Ele fez por nós e onde batizamos os novos convertidos. Como já falei, a igreja não é perfeita, nem aqui, nem em outra qualquer. Mas na comunhão é que caminhamos para a perfeição. Amados, isso é lindo demais. Que isso desperte em nós cada vez mais essa busca pela comunhão. De estudar a palavra juntos. De ver o que está errado no outro e eu não fazer aquilo, mas eu poder ajudar ele a também não fazer mais aquilo. A não pecar. Outra passagem em Efésios, no capítulo 4. Vamos ler algumas passagens de lá, curtas, mas... Capítulo 4 de Efésios, vamos começar no versículo 11, do 11 ao 16. Diz assim, a partir do 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Não é pela nossa força, mas é na força do Espírito Santo, que habita em cada filho de Deus. É por esse poder que nós somos edificados. Veja que Paulo nos lembra de que o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos está trabalhando por meio de nós. Se nós formos para o capítulo 1 de Efésios, 17 a 23, ele traz isso, de que é o Espírito Santo que trabalha em nós. No 17, ele começa, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele,
Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita, nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Você veja que o poder aqui novamente diz que o poder foi dado à igreja. E na passagem anterior nós falamos que ele deu habilidades, ele deu dons aos homens. Amado, você tem um dom que Deus já colocou em você. Você precisa desenvolver ele, sabia disso? E você precisa se posicionar dentro do corpo de Cristo. Ontem nós fizemos um trabalho, não está nada disso escrito aqui, nem tinha pensado nisso, mas quando chegamos mais no final, no meio da tarde, não vou dizer nem final da tarde, eu já estava com uma dor no joelho que quase não conseguia mais andar para cá e para lá. Quem diria eu querer me abaixar e querer levantar de novo? Se não tivesse um amigo para me levantar, não levantaria. Outros com cãibra, outros com dor nas costas. É quando o corpo está sofrendo. Quando você não exerce o teu papel dentro da igreja, do corpo de Cristo, você faz outros sofrerem no seu chamado, na sua obra. Já pensou nisso? Como é importante? Ontem foi uma reunião de dons na elétrica, na arrumação, cavar ali um buraco para fazer uma pracinha, jogar no lixo, né? Cozinhar, pintar, lavar brinquedos e coisas assim. Dons foram surgindo e cada um foi se posicionando e foi achando no seu canto, e por isso nós alcançamos o que foi alcançado. E na igreja, na nossa convivência, não é diferente. Nós precisamos despertar aquilo que Deus já colocou na sua vida, no seu coração, capacitando-o em determinado momento, em determinada questão. E você precisa exercer esse papel. Porque senão você está trazendo uma carência no corpo de Cristo. Essa é a responsabilidade que nós temos. Ele nos deu esses dons, né? Ele diz, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E o que é isso? Em vista do quê? Do aperfeiçoamento do corpo, da igreja, seu, meu. E Deus deseja que sua igreja seja um corpo unido e não apenas um aglomerado de pessoas isoladas. Ele quer que nós compartilhemos. Ele nos capacitou para levar a verdade e a transformação à vida das pessoas ao nosso redor. E não para nos satisfazer em distribuir simplesmente livros, eventualmente uma palavra de incentivo, meio de... Não, é você se envolver. Tem muitas maneiras. E você tem uma maneira de se envolver com o corpo de Cristo, para então alcançar realmente e exercermos juntos a grande comissão, que é levar o evangelho da salvação. As pessoas, quem? Ao mundo que Deus ama. Você ama o mundo como Deus ama o mundo? Para que eles conheçam a verdade a respeito de Jesus Cristo, para que todos eles, esses que venham a se declarar ao Senhor Jesus e recebê-lo como Senhor, sejam salvos. Isso precisa arder em nós. Eu sou sincero em dizer, muitos anos, eu não tinha essa verdade em mim. Sempre não, deixa o outro fazer, deixa o outro fazer. Mas não é, eles precisam saber a verdade. E nós precisamos anunciá-la.
Creio que a missão da Igreja do Senhor Jesus Cristo é importante demais para que fique sempre ao encargo dos outros. Porque a pessoa próxima é a tua pessoa, é aquela pessoa que está próxima de você, não próxima de mim. Ah, pastor, eu conheço uma pessoa assim, assim, assado, ela está em tal lugar, ela precisa ouvir o evangelho, vai lá, está aqui o telefone dela. Não. Ela está próxima de você. Não de mim, não de outro pastor. Então é você que precisa anunciar o evangelho. Depois nós trazemos junto, e aí nós envolvemos, porque nós estamos em comunhão. Porque o corpo tem muitos membros. E aí nós crescemos, aí nós alcançamos essa vida e abraçamos e amamos. Então, a nossa missão é a nossa missão como igreja, mas tem alguém próximo de você que você precisa dar o primeiro passo. Repetindo Efésios 4, 15 e 16, ele diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, veja só, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, para que eu cresça, há partes que precisam também estar juntas. Eu não posso me omitir delas, eu não posso fugir delas. Eu não posso me isolar delas. Porque a grande comissão, esse poder que Jesus dá, é para a igreja. E juntos nós precisamos caminhar. E a igreja não vai alcançar a meta que o próprio Deus lançou quando nós não realizamos a nossa função. Todos nós temos um papel, uma função, uma responsabilidade para o crescimento da igreja. Significa que se você não fizer a sua parte, você está machucando o corpo, você está machucando o irmão ou a irmã. Você está deixando ela isolada ou sem conseguir desenvolver o seu ministério. Quero te dizer mais uma coisa para te incentivar. Deus te criou exatamente como você é. Tá? Já falei tantas vezes, vai na frente do espelho. A gente precisa, às vezes, ficar na frente do espelho e dar uma boa olhada em nós mesmos. E aí você vai chegar em casa e dizer, puxa, mas Deus me fez assim. Eu não preciso ser igual ao fulano, ao Beltrano, a essa pessoa que... Não. Você precisa ser, porque Deus te fez exatamente como você é. Quando saímos da nossa posição de conforto, ou do nosso caminho individual, e quando nós nos juntamos, nós vamos ser relevantes. Nós seremos verdadeiramente sal e luz, conforme é o plano de Deus. Quando andarmos juntos, nós somos mais fortes. As dificuldades são vencidas, as maldições são quebradas, Satanás e seus demônios são derrotados. Cristo é vencedor e nós nele. E quando eu recebo notícias que nem Donoca dizendo, eu estou bem, já estou sem oxigênio, todos os resultados são positivos, né? Existe sim, aflorou alguma questão que precisa ser tratada. Até nisso Deus é maravilhoso e assim o fez. E sabe por quê? Algumas pessoas, às vezes, talvez à sua volta queiram tirar isso de você, mas não deixe, não permita. É porque nós, em unanimidade, nós como corpo de Cristo, nós nos juntamos em oração e clamor. Por ele, pelo Diego, pela Gabriela, pela Uchi, pelo Daniel, pela Tatiana, pelo Cleiton, pela Andressa, o João Carlos, esse casal que se apresentou diante do Senhor esses dias,
Ele falou que ele estaria só assistindo. Aí, João Carlos, estamos orando por você também. Ele e a esposa só estão com sintomas, mas para preservar, né, aqueles que estão à sua volta, não vieram hoje. E tantos outros, eu, pastor Francisco, pastor Cristo, a Luciane, e tantos outros. Né? Porque o corpo unido, né, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Mas nós precisamos exercer o nosso papel. Você sabe qual é o seu papel dentro da igreja? Pergunte para Deus, fale com Ele, se posicione, diga, estou aqui. Você precisa de ajuda, como o pastor Francisco falou, se alguém tem necessidade, vem e fala no teu grupo familiar. Nós somos corpo, nós não queremos que você sofra, nós queremos sustentar você, queremos ajudar você, para que o corpo esteja saudável. E é isso que eu estou vivendo hoje, isso que eu estou vendo hoje, a nossa vivência como igreja. Mas eu quero motivar você. Essa palavra, talvez para alguns, soe até um pouquinho dura, mas eu quero motivar em você se posicionar, se unir, se sair daquela posição de conforto, como eu vivi muitos anos. Não, fulano faz, Beltrano faz, eu só vou lá. Não. Eu quero exercer o meu papel. Porque quando eu exerço o meu papel, eu fortaleço o papel do outro dentro do corpo. E o corpo é aperfeiçoado, dia após dia, de glória em glória, né, até o dia do Senhor. O processo não vai parar. A plenitude da perfeição vai ser na presença do Senhor. Então, até lá, nós precisamos trabalhar. O desafio é viver de conquista em conquista, de vitória em vitória. E isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Como igreja, como noiva, como corpo de Cristo. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu não vou pedir hoje para você dar nenhum passo à frente, nem nada. Mas eu quero que no teu coração, se a palavra, se alguma coisa despertou em você, que você precisa se posicionar, que você precisa tomar um passo. Que você precisa dizer, Senhor, eu não estou ajudando, estou atrapalhando. Mas eu quero ajudar. Eu quero, então, nesse ponto, você dê um passo à frente no seu coração. E declare isso a Ele. Renove em Cristo Jesus, diante do Senhor, o teu compromisso como membro de uma igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo.